prazer estar com vocês novamente. Cada vez que eu venho aqui eu encontro com um monte de carinhas novas, então assim, eu sempre me sinto visitante na casa. É um prazer estar aqui. Faz tempo que eu não venho no Lar Francisco. Quem já me conhece sabe do carinho que eu tenho pela casa, a amizade que eu tenho com o Vitor, com o George, com o Christian, com alguns integrantes daqui da casa. Então me sinto muito à vontade de estar com vocês. Salvo que está sendo filmado e isso me deixa meio incomodado, mas tudo bem. Eu vou saber lidar com isso. O pessoal que está enxergando lá do outro lado, oi, boa noite. Não estou vendo você, mas você está me vendo. Sinta-se à vontade. Bom, descontraindo. Na verdade, eu descontraio muito rápido para quem já me conhece, porque eu fico nervoso sempre que eu começo. Então, para não tremer, eu faço vocês darem risada. E aí, depois que vocês riem um pouco, eu começo a tremer menos e consigo tocar as músicas. Quem já assistiu palestra musicada minha que levanta a mão? Eu não faço stand-up, só palestra musicada. Ok. Quem nunca viu uma palestra musicada aqui, levanta a mão. Então, por não saber falar muito bem, como vocês veem, eu me embolo com as palavras rapidamente, eu busco da ferramenta da música para poder falar sobre os temas que a espiritualidade nos traz. Muitas das vezes na nossa caminhada, existem momentos em que as pessoas nos dizem tantas coisas que são importantes e nós não estamos abertos a ouvir. E seja no carro, seja em casa, seja em algum momento da nossa vida, a gente ouve uma música que fala exatamente a mesma coisa que tantas pessoas nos disseram, mas aquela música de alguma forma fala tudo o que a gente precisava ouvir, e você diz assim, era isso que eu estava querendo dizer, era isso que eu estava sentindo, era isso que eu precisava ouvir. Porque a música ela tem um caminho diferenciado para nos alcançar, ela tem um caminho diferente para alcançar nossos corações. Então, correndo o risco de que as palavras não cheguem a alguns corações aqui, eu vou tentar que a música chegue onde talvez as palavras simplesmente ditas não alcancem. O slide fica só para mim. Ok. Eu fiquei com medo de olhar para lá e continuar me vendo. Então vamos lá. Então o tema da palestra é Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Ele está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. O Evangelho segundo o Espiritismo trabalha esse capítulo de uma forma belíssima, porque nós temos a impressão de que pobres é algo ruim, não é? Muitas das vezes ser pobre quer dizer que nos falta algo, e essa falta normalmente não é positiva. Faltar algo não é bom. Na sociedade em que vivemos, nós temos que consumir mais, ter mais, adquirir mais. Então, faltar algo quer dizer que estamos caminhando no sentido que não está correto. E a espiritualidade vem nos trazer justamente isso. Cuidado com o excesso. Cuidado com o que busca e não tem necessidade. Cuidado com perceber o que realmente importa. Existem momentos que a gente acha que está ganhando tanto, e no final adquirimos tantas coisas que nos fazem perder, ou nos perdermos na caminhada. Como toda palestra musicada, pretendo começar com música. Essa música do Alan Filho, acredito que alguns aqui já conheçam. Então, isso não é um show, não é uma apresentação, fiquem à vontade para cantar juntos e para sentir. Muitas das vezes cantamos as músicas e mal paramos para pensar nas palavras que dizemos. Obrigado. Oi? Eu sou um pouquinho mais alto que você. Na verdade, no nosso dia a dia, nós cantamos muitas músicas que muitas das vezes não paramos para prestar atenção no que cantamos. Simplesmente reproduzimos as palavras, ou nem sabemos a letra porque não conseguimos traduzir, e aí falamos assim, essa música é linda, nossa. E quando a gente vê a letra mesmo, você fica assim, o que eu estava cantando? Ou não tem nada demais, mas não condiz com o que você acredita e com o que você pensa. Então vamos fazer esse exercício durante toda a palestra. Cantar, ou tentar cantar, sem se preocupar em desafinar. A pessoa que está ao lado se compromete a não prestar atenção nisso.
e sem se preocupar em cantar para o outro, mas cantar para si, refletindo na mensagem e trazendo ela para o seu dia a dia. Ok? Começamos bem, porque todo mundo disse assim: sei que sou, ó Deus, um herdeiro seu, sei que tive em mãos a herança de viver, a verdade então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Ter essa convicção de que vocês são capazes de muito mais, que são herdeiros, já é um grande passo. Eu acho que eu posso ir embora para casa, porque vocês cantaram isso, então está tudo certo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 2, ele começa a discorrer sobre isso. O que é ser pobre de espírito? O que seria esse reino dos céus? Será que pobre de espírito
significa nós sermos mendigos? Será que é viver sem nada ter e aí, como muitos, se abdicar de tudo da sua vida e seguir uma caminhada paupérrima? Não necessariamente. Lembrem, não é pobre de matéria, é pobre de espírito. Todavia, muitas das vezes a matéria nos torna vaidosos demais enquanto espíritos. E aí é a matéria que, enriquecendo o nosso espírito, deixa com que nós deixamos de dar valor à pobreza necessária do nosso coração. Porque a pobreza do nosso coração fundamental não é a pobreza do não ter, mas é a pobreza do saber compartilhar. Por que eu digo isso? Já estou eu aí de novo. Resolvi. Então, o que é ser pobre de espíritos? Eu gosto de ilustrar as situações para que a gente possa entender um pouco. Normalmente, quem pouco tem numa comunidade, quando as pessoas pouco têm, e aí eu falo ter material, tem pouca comida, tem poucas condições financeiras, na verdade, muitas vezes eles compartilham muito mais do que quem muito tem. Normalmente, quem tem muito tem uma dificuldade de compartilhar, uma dificuldade de dividir, porque normalmente a mente está voltada em ter mais, em não ser mais. São raros os espíritos, e são espíritos que passam por momentos de grande conflito e dificuldade. Aqueles que conseguem trabalhar o ter associado ao ser caridoso, ao compartilhar o que se tem. Então, aquela pessoa que muito tem materialmente, mas sabe dividir, direcionar aquilo que ele tem a fim do próximo, esse é pobre de espírito. E o que seria o reino dos céus? Será que são aquelas ruas cheias de ouros? Será que reino dos céus, a partir do momento que nós pensamos reino, quer dizer que nós vamos tijolinho a tijolinho construir castelos para nós nos céus? Quantas vezes já ouvimos isso? Não é verdade? O reino dos céus não está no que podemos conquistar materialmente, mas no que conquistamos em nosso coração, no castelo que construímos de fortaleza, de emoções, de moral e de talento. E nessa caminhada, nós buscamos respostas nos diversos lugares, não é verdade? Seja em relação à religião, seja em relação à política, seja em relação à educação, formas de encontrar o reino dos céus, formas de encontrar jeitos de ficar mais rico, rico intelectualmente, rico moralmente. E aí nós vamos brincar com riqueza e pobreza durante toda a palestra. Então preste atenção e olha, se discordarem de alguma coisa, é só levantar a mão e discordar que a gente começa a brincadeira. Ok? E nessa busca, encontramos na doutrina espírita algumas peças que nos auxiliam à busca de sermos pobres de espíritos.
nascer e renascer, entendendo que viver tem um propósito maior do que nossos olhos podem ver. União, fraternidade, caridade, humildade, a cada dia uma oportunidade de fazer a diferença ao seu redor. União, fraternidade, caridade, humildade, a cada dia uma oportunidade de fazer a diferença ao seu redor. Quantas das vezes nós ouvimos na palestra, no estudo da doutrina sobre esses valores? União, fraternidade, caridade, humildade. Essas são peças fundamentais para caminharmos segundo o Mestre nos ensinou, segundo Jesus nos trouxe como forma de conquistar o reino dos céus. Aquele reino que existe no coração de cada pessoa. Porque o reino não está acima de nós, ou somente após encarnados. Quem nunca sentiu bem em fazer bem ao próximo e no sorriso dela se sentir como se tivesse ganhado mais que o outro? Naquele momento, naquele coração, você encontrou o reino dos céus. Existe uma outra música do Alain que fala sobre pés descalços, mãos marcadas, moradores nas calçadas, esquecidos como a própria noite. Sem perceber, finge não ver e prefiro evitar. Prefiro ter olhos de ver e mãos de ajudar. E amar como ele amou. E aí Alain vem e nos diz: pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Jesus está em cada coração e é nele que nós o encontramos. É quando acessamos cada coração que podemos ver a face do Mestre e encontrar o reino dos céus. O Evangelho então nos traz que só o sentimento de humildade fará os homens reconhecerem os seus erros e defeitos e a necessidade de melhora interior. No item 3, ele diz: aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos que se aproximam de Jesus lhe perguntam: quem é maior no reino dos céus? E Jesus então, com sua forma doce, mas ao mesmo tempo firme de falar, explica aos discípulos que maior no reino dos céus é aquele que maior humildade tem e que menos busca posições neste local. Porque para encontrarmos o reino dos céus, que está no coração do próximo, que está no nosso desenvolvimento moral e intelectual, que está em nos aproximarmos de Deus como centelhas que somos, precisamos ter a humildade de nos colocarmos à disposição do outro e aí sermos pobres de espíritos, para saber que jamais teremos o suficiente para nós e que precisaremos sempre do outro, do que o outro tem a nos dar, do que o outro tem a nos contribuir, para que possamos pouco a pouco nos enriquecer e alcançar os céus. Nós, enquanto espíritos sozinhos, únicos,
Jamais seremos completos se não soubermos ter no outro aquilo que nos falta. Quem acha que já tem tudo o que necessita para a sua caminhada é tão rico de si mesmo que não tem a pobreza do progresso. Deve ser difícil, né? Caminhar achando que sabe tudo. E quantas pessoas em nossa caminhada nós encontramos que acham que sabem tudo? E aí o que devemos fazer com essas pessoas? Nos sentirmos ricos como elas e nos isolarmos? Ou temos a pobreza de dizer, há algo ali que eu ainda não sei e que essa pessoa pode me ensinar? Mas nós falamos muito do outro, né? Quantas vezes na nossa caminhada nós somos pobres de espíritos em fazer a caridade, somos pobres de espíritos em compartilhar com o outro o que temos, seja o pão, seja a palavra, seja o conhecimento, mas nos sentimos tão ricos a ponto de sempre achar que não precisamos dos outros quando somos nós que passamos por momentos de dificuldade. Quantas vezes nós passamos por momentos de dificuldades, seja financeiro, seja emocional, e achamos que daremos conta sozinhos de tudo, não é verdade? E aí dizemos assim, nossa, mas a outra pessoa tem tanto problema, eu vou levar mais um problema para ela. Quem nunca usou essa desculpa? Pois bem, isso que muitas vezes eu utilizei, não sei se aqui no Lar Francisco alguém já utilizou, mas eu já utilizei. Muitas das vezes eu cheguei para as pessoas e quando falaram assim, poxa, mas por que você não pediu ajuda? Eu respondi, eu não queria dar trabalho, eu não queria te preocupar. E lá no fundo, o que havia em mim era orgulho. Faltava a pobreza do espírito de dizer, sim, eu preciso do outro. Sim, eu preciso da sua ajuda. Porque nós, na sociedade em que vivemos, em que somos estimulados à individualidade, a progredir de forma material, a competitividade, não podemos de forma nenhuma demonstrar ao outro fraqueza. Nós temos que ser fortes, vencedores, ter metas, missões e alcançá-las a cada final de ano. Para chegar no final do ano e falar, ano que vem minhas metas são essa, essa e essa, nós vamos bater. E para bater, eu tenho que bater sozinho, a meta é minha. O progresso é meu. Não é isso que a doutrina nos diz? O progresso é meu, eu que tenho que evoluir. Então, o outro que cuide da vida dele, eu cuido da minha e do meu progresso. É isso? É isso que a espiritualidade nos ensina? É isso que a doutrina nos ensina? Mas é isso que muitas das vezes nós, nos nossos atos, dizemos que entendemos. Muitas vezes buscamos ser melhor que o outro, como se a vida fosse uma competição. Ser pobre de espírito é saber dizer, eu não sei tudo, e eu não tenho tudo que é necessário para progredir. Ser pobre de espírito é olhar para aquela pessoa simples que está de repente no canto da rua pedindo esmola, para aquela pessoa que está dia a dia limpando nossas calçadas com um sorriso no rosto e que nós fingimos que não vemos também, para aquela pessoa que está vendendo bala no sinal e que normalmente nós vemos como alguém que talvez seja inferior, talvez monetariamente, do que nós, e aí nós achamos que ela é inferior em todos os sentidos, intelectualmente, moralmente. Não, é ver naquela pessoa que ali há alguém que pode te ensinar, e muito. Quem nunca passou por uma situação assim, ó, vem alguém te abordar, principalmente se for uma dessas pessoas, o mendigo, o vendedor, aquele que quer te mandar uma mensagem cristã, sabe? Aquelas mensagens cristãs. E aí fala assim, posso te entregar um negócio? Posso falar uma coisa com você? Fechamos o vidro do carro, fingimos que não ouvimos, passamos direto. Quantas vezes não fizemos isso?
Será que ali não nos privamos de momentos de aprendizado? Será que aquela pessoa que bateu na sua janela ou na sua porta não tem nada para te dizer que possa te acrescentar, a ponto de você simplesmente ignorá-la? Será que a mensagem dela não tem nada de novo para você? Tudo ali eu já ouvi. Para que eu vou abrir? Para que eu vou ouvir? Tudo que ele vai me dizer eu já sei. Será que é sempre assim? Precisamos ter humildade e pobreza de espírito, de dar ouvido. Ainda que o que você ouça, depois você chegue à conclusão de que não teve tanto peso para você. Sabe por quê? Às vezes, para quem ouviu, não teve peso. Mas para quem teve oportunidade de falar, aquilo foi tudo. Existem pessoas que batem na nossa porta para pedir comida, e nós sabemos disso. Muitas das vezes, ela te pede comida e conta quase que a história da vida inteira para depois pedir a comida. Não é verdade? Porque eu estou passando por uma situação assim, 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 e me falta isso, 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 e eu vivi isso, 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 isso. Como o nosso coração recebe isso? Como nós lidamos com isso? Naquele espírito, naquela história, pode ter algo que para você talvez não acrescente tanto naquele momento. Mas talvez o seu ouvido seja tudo que aquela pessoa precisava naquele momento. E ainda que você vire e fale, desculpa, eu não tenho comida para te dar. O ouvido, muitas das vezes, vai ter bastado. O rico, enquanto dorme sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignora que jazem sob a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu. Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem eu sei, revolta-se o seu orgulho, concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em que lhe apertares fraternalmente a mão? Nunca. Será que se hoje, na correria dos nossos dias, na competitividade que temos de trabalhar mais, para conquistar mais, para receber promoções, para ir para a faculdade, aprender mais, fazer provas, progredir intelectualmente, temos tempo para alguém que nos aborda na rua para contar sua história triste? Temos tempo? Será que temos tempo para parar e ouvir alguém que não está fazendo nada da vida? Que não tem nada para acrescentar a gente? Temos tempo para ouvir alguém que vai me contar 1 milhão de histórias tristes e depois eu vou ter que correr para chegar no meu emprego e bater meu ponto? Eu vou ter que correr para chegar na faculdade e aprender um pouco mais? Para que eu vou ouvir? Mas no final da nossa caminhada, o que levaremos? Os títulos? As promoções? Os diplomas? Ou o que compartilhamos e o que adquirimos? O que doamos e o que recebemos? Ah, Jonathan, mas eu já ouvi isso tantas vezes, eu já sei disso. Eu também sei. No entanto, tantas vezes eu falho com isso. Ainda que eu saiba, saber e aprender são coisas tão diferentes. Compreender e vivenciar são coisas tão diferentes. E talvez, se a gente ouve tantas mesmas coisas, porque de alguma forma nós precisamos ainda ouvir, não é verdade? Para sermos relembrados de que não estamos aqui só de passagem. Se puderes doar
sem ferir, se doar, e o véu que está cobrindo o olhar sumirá como as nuvens das manhãs, e verás um bem infinito em nós, e verás alguém como mim. Quantos conhecem essa música? Levanta a mão para eu saber. Conhecem? Ok. Então essas pessoas conseguiriam de repente tentar cantar ela de olhos fechadas, certo? Vou pedir um favor. Fechem os olhos, todos, mesmo que não saibam cantar. Esse exercício não vou te levar para um lugar distante, ou colocar caixas e pensar em reflexões profundas. Nada disso. Eu só quero que você vá, relembre o momento do seu cotidiano em que alguém bateu a sua porta, ao vidro do seu carro, ou lhe abordou e você não deu ouvidos. Tente relembrar de um momento que isso aconteceu com você. E nesse momento, provavelmente você não vai lembrar do rosto dessa pessoa, mas você sabe que ela estava ali. E pensando nessa pessoa que estava ali, você não sabe o nome, quem é ou como é, eu quero que você pense na letra dessa música e cante para você e para ela. E enquanto cantar, se não pôde doar o seu tempo, seu ouvido e sua energia naquele momento, que você possa fazer agora e que acredite que ela irá receber o que antes você não teve tempo de dar. Se puderes doar um pouquinho de ti, um minuto que for, para o seu coração, para alguém abraçar, sem ferir, se doar, e o véu que está cobrindo o olhar sumirá como as nuvens das manhãs, e verás um bem infinito em nós, e terás alguém como irmão. E mesmo sem recordar, dê um abraço espiritual nessa pessoa e a desejo que vá em paz. O que levamos ao desencarnarmos são as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía como grandeza terrena, o que não se leva para outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Agimos como se fosse crédito das nossas conquistas. Agimos como se os créditos das nossas conquistas fossem somente nossos, frutos do nosso conhecimento. Nessa caminhada, sabemos que a espiritualidade está conosco, certo? Sabemos que Deus nos ampara. Quando passamos por uma dificuldade, nós recorremos a Deus, a espiritualidade,
E as coisas se resolvem, normalmente nós até reconhecemos. Obrigado, Deus. Obrigado por conseguir conquistar isso, passar por isso, ultrapassar essa barreira. Mas quando tudo vai bem em nossas vidas, tudo vai bem. Os títulos que conquistamos, as coisas que galgamos, muitas das vezes, quando está tudo bem, nós colocamos crédito como se fossem somente nossas. Eu posso, eu consegui. E isso é positivo. Se afirme. Acredite que você é capaz de conquistar muito mais até do que isso. Mas no lugar do somente eu, use nós. Não esqueça que os momentos de alegria também, que a espiritualidade esteve ali para sorrir com você. Que o que conquistamos não é conquista somente nossa, mas Deus e a espiritualidade trabalham para que conquistemos aquilo também. Sejamos gratos nos momentos de alegria também, não só nos de tristeza. Porque isso, de achar que somos autossuficientes, em algum momento vai pesar em nós, e muito. E normalmente nos pesa no momento de dor. Sabe por quê? Estamos bem, lidamos bem com as coisas, resolvemos tudo por conta própria. No momento que o calo aperta, até lembrarmos da espiritualidade e que Deus está ao nosso lado, já sofremos tanto, já choramos, já lamentamos, já gritamos, já esperneamos, e aí então quando não sabemos mais o que fazer, Deus, me ajuda, lembramos. Que Ele possa ser lembrado durante toda a nossa caminhada. Que nos momentos de alegria possamos recordar e agradecer a sua participação, a sua grande contribuição. Porque se desenvolvemos intelectualmente, é porque nosso espírito está sendo capacitado para isso. E porque a espiritualidade tem nos dado condições de progredir intelectualmente. Porque quem muito tem fome, não tem tanto tempo de aprender. Se não sentimos tanta fome material, que possamos ser gratos por ter condições de aprender mais. Assim como quem muito tem fome, aprende a dar valor a coisas que muitas das vezes nós não aprendemos porque nada nos falta. Então que saibamos ter a humildade de reconhecer que em toda circunstância Deus está presente nos ensinando algo e que Ele tem participação em toda a forma de aprendizado que nós temos. O que fica são nossos aprendizados, o que aprendemos nos fazendo crescer intelectualmente e moralmente. De que adianta aquele que acumula e acumula títulos e cada vez monta mais e mais o seu império na terra e nada soma no coração do outro? Quantas pessoas conhecemos que tem tanto e se dizem, nós não estamos dizendo, elas se dizem tão vazias? Eu trabalho numa emergência psiquiátrica. Vocês não fazem ideia do quanto os que muito têm adoecem psíquica e emocionalmente. Porque eles descobrem que eles cada vez mais têm e cada vez necessitam mais de algo que eles não sabem bem o que é, que lhes falta. E essa necessidade, não há o que compre que irá suprir. E aí adoece. Adoece pelo sofrimento de não saber onde encontrar aquilo. E adoece porque de repente tudo à sua volta parece ser interesse. E acumular e ter mais se torna um vício, porque ele não consegue se desligar. E aí compartilhar se torna muito mais difícil. E quantas histórias de espíritos nós conhecemos? Espíritos e espíritas, evangélicos e católicos, e budistas e ateus, porque comprometimento espiritual não distingue crença ou não crença. Quantas histórias nós conhecemos de espíritos que desencarnam e ficam totalmente presos à matéria, presos ao que possuem, presos a uma casa. Quantos de nós buscamos muitas das vezes ter tanto e vivemos tão pouco? Queremos viajar para conhecer lugares novos, culturas novas,
Mas só faremos isso quando tivermos aquela estabilidade que necessitamos. Essa estabilidade nunca chega, e o aprendizado também não. Iremos trabalhar no bem, mas para trabalhar no bem minha dispensa tem que estar cheia, porque como é que eu vou dar para o outro se eu não tenho? 2 quilos não me basta, eu preciso ter 3, para dar um e saber que não vai me faltar um, enquanto eu consumo o outro. Que saibamos compartilhar, que saibamos crer numa velha passagem da Bíblia que diz: olhai os lírios dos campos, olhai nos pássaros dos céus, nada lhes falta. E nós dizemos isso para os outros: confia em Deus e nada irá lhe faltar. Mentira, tá? Estamos mentindo. Porque muitas das vezes nos falta, justamente para que aprendamos que não é aquilo que é essencial na nossa vida, mas é o outro, é o compartilhar, é o aprender e é o progredir. Como eu disse anteriormente, o conhecimento só se torna aprendizado se ele for associado à prática. Não adianta lermos diversos livros de Chico, André Luiz, de Valdo, a Bíblia, Manual para a Vida, 7 formas de ser feliz, como alcançar o sucesso profissional. Se tudo isso que lemos nós não colocamos em prática. E colocar em prática não é só para si, é para com o outro. O real aprendizado ocorre no momento em que colocamos algo em prática e dizemos: olha, eu consegui. Olha, eu fiz. O eu fiz se torna paralelo ao eu aprendi. Mas só se você fizer muitas vezes, tá? Porque não vale você pegar, fazer uma vez na vida e falar assim: ah, já aprendi, essa eu já passei, vou passar para outra coisa. Não. O real aprendizado, ele se torna hábito. E ele se torna parte do seu cotidiano. Talvez alguns conheçam essa música. E era uma reflexão cotidiana para nós. Porque iremos passar daqui. Quem aqui tem convicção que amanhã vai acordar? Levanta a mão. Bom, vocês são otimistas pra caramba, eu não tenho não. Eu não tenho convicção que amanhã eu vou acordar. Mas eu tenho a oportunidade agora de estar com vocês. E de alguma forma, seja dando um abraço, ou seja com uma palavra, ou seja fazendo vocês rirem de alguma forma por alguma coisa que eu fiz de engraçado ou de errado, ou de não sei. Eu deixo alguma marca em vocês, nem que seja por um segundo. Nem que seja aquela marca que em algum momento da sua vida você vai lembrar e vai dar outra risada. Precisamos deixar marcas nas pessoas que passam por nossas vidas. Olha para a sua mão. Olha para a sua mão. Ela está limpinha? Lavaram a mão antes de vir para cá, gente? Ok. Ela tem marcas? Ou ela está lisa? E espiritualmente? Ela está bem lavada? Limpa? Ou ela está suja do trabalho? Trabalho não é necessariamente só você colocar a mão na massa, mas é colocar o coração, é colocar o ouvido, é estar atento, é gerar um sorriso. Tudo isso é colocar a mão na massa. Olha a pessoa do seu lado. Você a conhece? Conhece legal? Se você parar agora e eu perguntar assim: você já deixou uma marca nessa pessoa alguma vez na sua vida? Você vai lembrar? Beliscão não vai. Ok? Você já deixou alguma marca na pessoa que está ao seu lado? Às vezes o seu sorriso hoje pode ser uma marca que vai fazer com que a noite dela seja melhor. Isso já vale. Que possamos deixar marcas na vida dos outros. Então, que olhemos para as nossas mãos a cada dia, a cada manhã e a cada anoitecer.
sua vida. Onde as pegadas que você deixou, o nome delas seguirão. Lembre do que você mudou durante este caminho. Pense como escreverá as novas páginas da sua vida. O que a gente faz fala muito mais do que só falar. Pense muito bem e aprender e o que fazer de especial. O que a gente faz fala muito mais do que só falar. Pense muito bem e aprender e o que fazer de especial. Olhe para as suas mãos, lembre das marcas que deixou. Pense como escreverá. Olhe para as suas mãos, lembre das marcas que deixou. Pense como escreverá. Que escrever. Os bens materiais existem para suprir nossas necessidades. O crescimento moral e intelectual necessitam caminhar juntos. O orgulho é catarata que lhe tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não o abandona, ele não deixa ao abandono aqueles que seus filhos se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos vão se abrir. Que nossos olhos se abram enquanto isso. Que saibamos que tudo que nós aprendemos e que nós temos possibilidade de aprender, seja profissionalmente, seja intelectualmente e espiritualmente, precisa ser colocado, associado ao progresso moral, em prática, para o bem do próximo. Que possamos, seja lá o dom, o talento que Deus nos deu, possamos utilizá-lo em prol do próximo. E tenhamos a certeza de que Deus está ao nosso lado, só aguardando que nossos olhos se abram, para que Ele possa dar aquele sorriso e venha caminhar conosco. Para encerrar, peço desculpa por estender um pouquinho do tempo. Quem conhece a música Tempo e Vida, do Ariovaldo? Pouca gente, né? É bom para aprender também. Essa é uma música que eu espero que a casa utilize sempre. E que vocês sejam essa família. Ok? Amanhã seja melhor.
dançar, se movimentar. Afinal, se somos família, tem que ter alegria. Deixar o tempo da vida correr no riacho de amizade. Deixar o tempo e a vida correr no riacho de amizade. E seremos amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em todo mar. Falamos de vencer, de conquista e de família. A não ser que vocês fiquem muito tristes de fazer parte dessa família, eu convido vocês a ficarem de pé. Eu nunca termino a palestra com todo mundo calminho e ambiente de pressa. Não adianta. E quem disse que alegria não quer dizer pressa? Lembra da marca que eu falei de deixar no ombro? Dê um abraço, marque bem apertado onde está ao seu lado. Isso. Mas deixou marca? Se não deixou marca, aperta mais um pouco. E vamos cantar só o refrão. E seremos amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em todo mar. E seremos amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em todo mar. Depende de nós. E possamos utilizar nosso conhecimento para o bem, com humildade. E saibamos qual o valor e qual é o nosso verdadeiro tesouro. Vocês acharam que eu ia liberar vocês, né? Não! Devemos caminhar juntos. E ainda que eu venha poucas vezes aqui, quando a gente se encontrar, seja com alegria. E que possa ser aquele reencontro de amigos que não se veem há tempo, mas que estão sempre juntos. Que tenhamos a certeza que Deus caminha conosco, porque Ele caminha, só falta nós enxergarmos. Ok? Obrigado. E no final da palestra, me pediram para tocar uma música que é extremamente agitada, que é Atitude de Amor. Então eu vou ver com a casa depois que fizer a prece, eu toco. Pode ser, Cristian? Pode ser, Vitor? Porque ela é muito agitada e eu sei que... Vai tocar lá. Ó, eles que falaram, né? A culpa não é minha. Ok. Agora, quem pediu vai ter que aparecer aqui porque eu não estou vendo. Me disseram que a pessoa ficou cantando na rua vindo pra cá, igual doido.
praticar. Dar abraço em alguém. Bom, vamos embora, porque se ninguém aprendeu nada. Ainda dei a dica, vamos praticar? Aí fiz. Dar abraço em alguém. Como assim, gente? Que prática é essa? Aí você fala assim, não, mas meu perispírito abraçou. Dar abraço em alguém, com atenção. Mas vem a minha, você vem. Partilhando com energia com o irmão. Só depende de você. Dar um abraço em alguém, com atenção. Mas vem a minha, você também. Partilhando com energia com o irmão. Só depende de você. Viver como cristão. Oh, 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 oh. Viver como cristão. Oh, 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 oh. Ea, eu, ea. Vou ensinar pra você a parte mais difícil da música, que é mais difícil de cantar, e aí é mais fácil eu continuo cantando. É assim. Presta atenção na vogal, ok? Na dicção também. Ea, eu, ea, eu. Vocês aprenderam? Eu sei que é complicado na primeira vez, mas vamos tentar. Eu sei que são palavras difíceis de pronunciar, mas 3, 4 e ea, eu, ea. Vocês são demais, nossa! Viver por cristão. A próxima vez que eu vier, vocês vão estar sabendo cantar essa parte, viu? Obrigado, gente. Uma boa noite.